Eu falei, ué, mas como assim pacto? Eu não acredito em Deus, eu não acredito em diabo, essas coisas, eu não acredito. Mas que história é essa de pacto? E aí ele falou assim, ó, você só pode ter sucesso se você tiver pacto, fizer um pacto. Um pacto comigo. Eu falei, mas quem é você? Eu vou contar então brevemente, já que não vai aparecer ali, vou resumir aqui para vocês terem uma ideia de como Deus ele pode trabalhar na vida de um ser humano, quando um ser humano está desesperado em busca de salvação. Um ser humano em busca de salvação, de esperança, em busca das respostas, digamos, para mudanças de vida. Irmãos, quando um ser humano se encontra nessa situação, o ser humano fica desesperado e começa a buscar coisas para preencher este vazio. E no meu caso foi assim. Eu tentei buscar meios para preencher esse vazio. O vazio que só Cristo Jesus pode preencher. E aí, irmãos, o texto que eu vou ler para vocês daqui a pouco, na palavra de Deus, fala a respeito de como Deus ele alcança um ser humano. E aí uma vez eu estava no meu quarto, eu tinha planos, assim, né? Eu tinha planos de fazer, estudar inglês na época, isso na época da minha adolescência, já faz um tempo já, né? Mas, sim, irmãos, eu tinha planos de estudar inglês, ir para fora do país e ter uma banda de rock. Meu sonho era ser um astro do rock. Queria porque queria ter uma banda, então eu fui lá, estudei inglês, trabalhei, aprendi o idioma. E aí fui em busca de conhecer pessoas que estavam envolvidas com o mundo do rock. E aí, enfim, fui estudando ali, estudei música, aprendi alguns instrumentos. E aí, irmãos, interessante que cada vez mais, quanto mais eu buscava preencher aquele vazio com a música, com as baladas, eu não usava nenhum tipo de drogas, né? Hoje eu sou grato a Deus porque eu não cheguei a ter contato com drogas. Mas, irmãos, não tem coisa pior do que uma pessoa não ter o conhecimento da verdade. O que é a verdade, irmãos? A palavra de Deus, ela diz, lá em João, capítulo 14, verso 6. Irmãos, se você está com a Bíblia aí na sua casa, pega a sua Bíblia aí. Vamos ler. Ó, João, capítulo 14, verso 6. Eu falo sorrindo, irmão. Sabe por quê? Porque Jesus, ele transformou a minha vida, irmãos. E a pessoa que vocês estão vendo aqui agora não era assim tão sorridente. Eu era uma pessoa mal-humorada, rancorosa, irritado, ficava irritadiço muito rápido, briguento. Irmãos, impressionante, conforme a gente vai trabalhando, vai estudando a palavra de Deus, o Espírito Santo ele vai plantando a sementinha ali. O Espírito Santo vai começando a trabalhar para moldar o caráter dessa pessoa. E aí, irmãos, não tinha como eu não aceitar esse Jesus. Mas tudo bem, ainda não chegamos na parte da conversão. Ainda estamos no processo. E o texto diz assim, ó, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, verso 6, diz assim. E aí, irmãos, eu fui em busca de sucesso, cheguei a tocar em algumas bandas de rock. E aí teve um dia que eu estava num show de rock, irmãos. E aí, você que está em casa, não se pasme aí, mas eu vou contar para você algo que aconteceu comigo. Que eu estava num show de rock e de repente eu encontrei ali um rapaz. O rapaz, ele, a princípio ele era muito bonito, ele era alto assim tal, e tinha pele muito bonita assim, e de repente ele me abordou no show de rock. Ele falou assim, você está em busca de sucesso, né? Você está querendo sucesso? Ó, vou ser sincero para você. Você pode estar ali, ó, naquele palco ali, mas você não consegue se você não tiver um pacto. Eu falei, ué, mas como assim pacto? Eu não acredito em Deus, eu não acredito em diabo, essas coisas, eu não acredito. Mas que história é essa de pacto? E aí ele falou assim, ó, você só pode ter sucesso se você tiver pacto, fizer um pacto. Um pacto comigo. Eu falei, mas quem é você? E aí, irmãos, você já tem mais ou menos uma ideia de quem ele disse que era ali, né? Ele falou que era o próprio diabo. Eu sou o próprio inimigo, sou o próprio diabo, sou inimigo de Deus. Mas ó, se eu te der tudo que você quer, você vai ter sucesso. Só que você tem que me servir. Eu falei, não, eu tô fora disso. E aí ele sumiu.
sumiu do show de rock. Na época era um show de uma banda assim muito famosa, eu não vou falar o nome, mas muito famosa, que está até ativa até hoje aí, né? E aí eu fui em outro show, assim, no mesmo ano, fui em outro show de uma outra banda, né? E aí chegou lá, irmãos, o mesmo rapaz. Ele estava do meu lado e ele falou assim, ó, eu tô aqui de volta, eu vim te ver, porque você quer preencher esse vazio, não é? Você quer ter sucesso? Então não tem outro meio de você ter sucesso se você não fizer um pacto comigo. Eu fiquei assim, impressionado, porque ele estava nos mesmos lugares que eu estava ali. E como que ele sabia daquilo, né? Ele não conhecia, nunca tinha visto aquele rapaz. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu comecei a questionar a Deus. Comecei a falar para Deus assim, Senhor, Deus, se você existe, me mostra a verdade, porque eu quero ter sucesso, eu quero ser bem sucedido, eu quero ter uma banda de rock, mas aquele rapaz falou que eu preciso fazer um pacto, que história é essa? Então, se você existe, me mostra a verdade. Mas ó, me mostra a verdade, porque se o Senhor mostrar, se você mostrar, eu vou entregar a minha vida a Jesus. Eu vou entregar a vida a você, se é que você existe. E vou largar o ateísmo, o evolucionismo, o rock e vou te servir. Vou testemunhar em qualquer lugar, eu não vou ter vergonha de falar do que o Senhor fez por mim. Mas eu preciso conhecer a verdade. Então se essa verdade existe, me mostra, por favor. E aí, interessante que um texto que eu vou ler com vocês agora, abram suas Bíblias, vocês estão em casa, irmãos? Vamos ler lá, ó. O Evangelho de São João, capítulo 8, verso 32. Nos diz assim, ó. Vamos lá, vamos abrir. João, capítulo 8, versículo 32. E aí nós temos a resposta aqui, né? Porque eu perguntei para Deus, eu falei, Deus, existe a verdade? Porque existem tantas igrejas espalhadas pelo mundo, falando que tem a verdade. Eu não quero ser enganado, Senhor. Então se o Senhor existe, me mostra, porque eu vou te servir e vou largar tudo para te servir, mas eu quero saber a verdade. E aí, irmãos, olha só o texto, que maravilha. João 8, verso 32, nos diz assim, ó: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí, a gente faz um paralelo aqui com o texto de João 14, que a gente leu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é essa verdade? E aí, estudando a Bíblia, você vê que a verdade é Jesus. Jesus é a verdade. E aí, irmãos, uma certa vez eu estava trabalhando ali, fazendo as minhas atividades, com aquela dúvida na cabeça, aquelas lembranças daquele cara ali, falando comigo. E aí, as pessoas na rua assim onde eu andava, elas chegavam para mim e falavam assim, ó, você precisa estudar a Bíblia. E eu falava assim, mas você não me conhece? Como é que você vem falar que eu preciso estudar a Bíblia? Quem é você para falar isso para mim? Aí as pessoas falavam, não, mas eu tenho que falar isso. É só isso, estuda a Bíblia que você vai conhecer a verdade. Aí uma outra hora eu estava em outro lugar e vinha uma outra pessoa e falava, você precisa estudar a Bíblia que você vai conhecer a verdade. E aí eu fui rejeitando, fui ali protelando. E uma certa vez eu estava num lugar, estava trabalhando, eu conheci um rapaz. E esse rapaz, ele falou assim, olha, eu tenho todas as dúvidas assim que você tem aí na sua cabeça, eu tenho as respostas para ela. Eu falei, como assim? Você vai me falar de Deus, é isso? Porque eu não acredito em Deus. E aí ele já foi logo de cara me dando uma rasteira, ó. Como é que você está buscando a verdade e quando a verdade chega até você, você nega? Você não quer descobrir a verdade? Eu falei, ué, mas esse cara tá falando umas coisas assim estranhas, ele tá falando a linguagem que eu falei com Deus, né? Eu comecei a pensar assim, né? E aí eu deixei o papo rolar ali, e ele falou assim, ó, você precisa estudar a Bíblia. Se você estudar a Bíblia, você vai descobrir todas as verdades, o que é, aonde você pode encontrar sucesso, aonde você pode ser bem sucedido, você vai encontrar o princípio de família. Você quer formar uma família? Então você vai aprender na Bíblia como que forma uma família. E aí eu fiquei impressionado, irmãos, com aquelas coisas que aquele rapaz estava me falando. No decorrer da conversa ali, ele me deu um estudo bíblico ali, né? Na conversa. Ele foi me mostrando ali os textos bíblicos, foi falando algumas coisas. Eu falei assim, tá, mas como é que eu vou estudar a Bíblia sozinho? Não sei. Eu não tenho nenhuma Bíblia. Aí ele falou assim, ó, procura o povo do advento.
Aí eu fiquei pensando, povo do advento? Então existe um povo que ensina a Bíblia, é isso? Ele falou, procura o povo do advento. Você vai descobrir a verdade. Faz isso. Irmãos, eu não perdi tempo. Eu fui procurar esse tal desse povo do advento. Pesquisei na internet, fiz um monte na época, né? Isso faz 13 anos. Pesquisei lá na tecnologia da época, fiz um monte de coisa lá. Mas aí, irmãos, não achei nada. E aí eu tava no meu quarto lá. E aí de repente eu falei assim, bom, tô pesquisando aqui a verdade, não achei. Deus, me mostre então com quem que eu posso estudar esse povo do advento, como é isso aí? E aí eu ouvi uma voz, a voz de Deus assim, claramente falando no meu ouvido, no meu quarto, irmãos. Pena que não dá para mostrar a foto aí, né? Eu fiz questão de registrar a foto. Fiz questão porque se um dia, se Deus ele me libertasse daquilo ali, eu queria com certeza mostrar para todo mundo o que Deus fez na minha vida. E aí, irmãos, eu ouvi a voz de Deus falando assim, ó, procura o seu amigo Júlio. Que hoje, Júlio, eu acho que ele deve estar me acompanhando. Hoje ele é pastor adventista, né? Ele é pastor. Na época ele fez estudo bíblico junto comigo. E aí, eu falei, bom, então, se essa voz está falando comigo, eu vou obedecer isso. Eu quero a verdade, né? Eu fui lá e procurei meu irmão, o meu amigo, né? Que eu falava de irmão, né? Eu chamava ele de irmão, assim, né? Que a gente cresceu, assim, na infância, junto, assim. E eu tenho uma consideração por ele como irmão, né? E eu falei assim, meu irmão, ó, é o seguinte, eu preciso estudar esse povo do advento. Quem é esse negócio de advento aí? O que é isso, você sabe? Aí ele falou assim, ó, engraçado, porque eu tenho uma irmã que é casada com um rapaz que ele é adventista. Eu falei, adventista? Como assim adventista? O que é isso? Ele falou, vamos estudar a Bíblia com eles? Eu falei, vamos estudar. Eu acho que é isso que Deus está mostrando. Vamos estudar sim. Irmãos, resumindo, estudei a Bíblia com eles e descobri muitas verdades da Bíblia, irmãos. Descobri que o sábado deveria ser guardado, que Deus fez os mandamentos ali e que os mandamentos são eternos para o nosso bem. Falei, não, isso é demais. E continuei estudando. Descobri que Deus tem um princípio de saúde. Tanto que, anos depois, eu me tornei nutricionista. Hoje eu sou nutricionista, irmãos. Porque Deus escolheu essa profissão para mim. E aí, irmãos, fui estudando a Bíblia e aprendendo mais. E aí, olha que engraçado. Aquele jovem que falava palavrão, que era briguento, que era estressado. Eu comecei a pensar, falei, mas eu não falo mais palavrão? O que aconteceu comigo? Esse negócio de estudar a Bíblia tá me transformando. Irmãos, de fato, Deus pode transformar a vida de um ser humano. Você que está acompanhando em casa, se você pensou em algum momento que Deus te abandonou, ou que Deus não existe, meu querido, minha querida, eu quero falar para você, um ex-ateu, ex-roqueiro, cara, Deus mudou a minha vida. E para a honra e glória de Cristo, irmãos, hoje eu estou aqui testemunhando para vocês. Eu fui estudando a Bíblia e gostando mais, e Deus fazia muitos milagres. E aí, irmãos, eu tomei a decisão pelo batismo. Eu estou contando assim, bem resumido. Muitas coisas aconteceram, obviamente, né? Muitas batalhas, assim, né? Mas, irmãos, eu não me arrependo de nada do que eu deixei para servir a Jesus. Não me arrependo, irmãos. E se tivesse que passar tudo de novo, eu passaria. Sério. Se você está pensando, está desanimado, está pensando que Deus não está preocupado com você, que não existe uma igreja verdadeira, irmãos, é só estudar a Bíblia. Apocalipse capítulo 14, verso 12 diz assim, ó, que a igreja verdadeira está lá, ó, nesse texto. Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus.